Muito bem, meu irmão, minha irmã, que bom que você está conosco para a gente conversar um pouco mais sobre a Palavra de Deus e iniciarmos essa série de estudos sobre as igrejas do Novo Testamento. Como eu disse, hoje a igreja é a igreja de Antioquia, que vai ser o nosso foco. Antes de nós entrarmos, irmãos, nos detalhes dessa igreja, eu gostaria de investir alguns minutos fazendo uma introdução, uma retrospectiva sobre a igreja, aquela que nós chamamos de igreja primitiva. E antes até mesmo de fazermos essa retrospectiva, gostaria muito que você lesse os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e pudesse depois interagir, se quiser mandar algumas perguntas, pelos canais de comunicação da igreja, fique à vontade, tá bom? Então vamos conversar sobre a igreja de Antioquia. Mas antes, vamos fazer lá uma retrospectiva sobre a igreja primitiva. Bom, é válido lembrar, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus deu instruções finais aos discípulos e ascendeu ao céu. Está lá em Atos capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Os discípulos voltaram para Jerusalém e se recolheram durante alguns dias para o jejum, para a oração, aguardando a promessa do Senhor, a promessa do Espírito Santo, o qual Jesus disse que viria. Isso quer dizer, irmãos, que aqueles irmãos ficaram por volta de 10, 12 dias, não sabemos exatamente ao certo, mas cerca de 120 pessoas ficaram naqueles dias lá em Jerusalém aguardando a promessa do Espírito Santo. 50 dias após a Páscoa, seguidores de Jesus recebem o Espírito Santo. Um som impetuoso, como de um vento, encheu a casa onde o grupo se reunia. Línguas de fogo aparecem, pousam sobre cada um deles. Eles falam em línguas diferentes, conforme o Espírito Santo os capacitava. E os visitantes estrangeiros ali na cidade de Jerusalém, vendo aquele alvoroço, aquele fenômeno, alguns perguntam, alguns ficam maravilhados ao ouvirem as grandezas de Deus em suas próprias línguas, outros zombam, claro, dizendo que talvez eles estivessem embriagados. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Mas Pedro fez calar a multidão, explicando o que é que estava acontecendo no derramar do Espírito Santo, ou seja, que era uma promessa, o que estava acontecendo ali era uma promessa, lá no profeta Joel, capítulo 2, Então, alguns que ouviram a pregação do apóstolo Pedro, que nada mais fez o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, nada mais fez do que expor o evangelho do Senhor. Alguns irmãos ficam compungidos no coração e perguntam: o que é que nós precisamos fazer para receber o Espírito Santo? Pedro então diz: vocês precisam se arrepender e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E aí vocês receberão também o Espírito Santo. Cerca de 3.000 pessoas aceitam a Cristo como Salvador naquele dia, Atos 2. Durante alguns anos, Jerusalém então se torna o centro da igreja. Muitos judeus acreditavam que os seguidores de Jesus eram apenas uma outra seita do judaísmo. Suspeitavam que os cristãos estavam tentando começar uma nova religião de mistério. O que é uma religião de mistério? Acreditava-se que as religiões de mistério eram aquelas que afirmavam ter recebido alguma coisa especial do céu, e criavam toda uma esfera de mistério mesmo em torno disso, de modo a chamar a atenção das pessoas. Essa religião de mistério, segundo eles, seria então uma religião de mistério, em torno da pessoa de Jesus de Nazaré. Nós sabemos que não era isso, E é verdade que muitos dos cristãos primitivos, e eu quero aqui pedir licença para usar esse termo primitivo, porque eu não gosto, às vezes a ideia de primitivo é a ideia de rudimentar, o que não é o caso, Mas muitos desses cristãos, primeiros cristãos, continuam a cultuar lá no templo, está lá em capítulo 3 de Atos, Mas alguns insistiam que os convertidos gentios deviam ser circuncidados, que era uma prática do judaísmo. E essa questão vai ser discutida no primeiro concílio da igreja, que acontece lá em Atos capítulo número 15. Mas os dirigentes judeus logo perceberam que os cristãos eram mais do que uma seita. E Jesus havia falado para os judeus que faria uma aliança eterna, uma aliança diferente, uma aliança poderosa com seus fiéis. Está lá em Mateus capítulo 16. E Jesus havia selado essa aliança com o seu próprio sangue, lá em Lucas capítulo 22. Então, desse modo, os cristãos
assim chamados primitivos, proclamavam com ousadia haverem herdado os privilégios que Israel conhecera, o que somente Israel desfrutava. Então, eles não eram simplesmente uma parte de Israel, era um novo Israel de Deus. E isso não deixava os líderes judeus muito calmos, não. Na verdade, eles ficavam com medo de arrepiar, porque esse novo estranho ensino era um judaísmo, não era um judaísmo separado e estreito, mas reunia o privilégio de Israel como povo, né, e a revelação de que Deus é um só Pai de todos, né? Então, isso para os judeus não caía muito bem. É aí que começa o problema da igreja também, porque os primeiros cristãos formavam uma comunidade estreitamente unida em Jerusalém após o Pentecostes, esperando a volta desse Jesus para breve. Os cristãos começavam a repartir os seus bens e haveres, tá lá, tinham tudo em comum. Muitos vendiam suas propriedades, davam à igreja o produto da venda, né? E havia recursos para que as pessoas não passassem necessidade. Os cristãos de Jerusalém, mesmo indo ao templo para orar, também partilhavam a ceia do Senhor em seus próprios lares. E essa refeição simbólica trazia à mente deles a nova aliança com Deus, feita através de Jesus Cristo, né? Então Jesus havia feito sacrificando o seu próprio corpo e o seu sangue, uma nova aliança com eles. Isso exercia um poder sobrenatural sobre a vida daqueles irmãos. Deus opera milagres por intermédio dos primeiros cristãos. Pessoas enfermas se reúnem no templo e são curadas, né, são tocadas. A oração permeia toda a vida da comunidade, uma atmosfera divina permeia a comunidade, e os milagres convencem muitas pessoas, né, de que esse movimento verdadeiramente pertencia a Deus. Agora, as autoridades do templo iniciam esforços para suprimir o interesse das pessoas por essa nova religião. Como que eles fazem isso? Prendendo apóstolos. Deus envia um anjo para libertar os apóstolos, Atos capítulo 5, verso 17 em diante. Isso provoca cada vez mais alvoroço sobre a igreja e a igreja permanece animada. A igreja cresce com rapidez, com tanta rapidez que os apóstolos tiveram que nomear 7 homens para distribuir os donativos, né, para cuidar das mesas, para cuidar das viúvas, né, necessitadas. E um desses dirigentes, um desses diáconos, é Estevão, que era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 6. E aqui nós vemos aí o começo do governo, das primeiras estruturas da igreja, ou estruturas eclesiásticas, que nós chamamos assim. Então, os apóstolos tendo que delegar alguns deveres a essas outras pessoas, à medida que o tempo vai passando, os ofícios da igreja, né, os líderes da igreja estão sendo dispostos numa estrutura que vai ficando cada vez mais complexa, assim é verdade, tá? Mas, certo dia, um grupo de judeus se apodera de Estevão, e acusando Estevão, esse diácono na igreja, acusando ele de blasfêmia. Então, Estevão é levado à presença de um conselho do sumo sacerdote. Estevão faz uma defesa da sua fé, uma defesa eloquente, explicando como Jesus cumpriu as antigas profecias referentes ao Messias, mas isso não foi suficiente para eles, e Estevão se torna o primeiro mártir da igreja, ele é apedrejado, né? E nesse momento de apedrejamento, Estevão ergue os olhos para o céu e exclamou que estava vendo Jesus em pé à destra de Deus. Nós vemos ali a presença da Trindade, né? Mesmo no martírio de Estevão. E isso enfurece os judeus, porque o martírio de Estevão não silenciou a igreja, não calou a igreja, tá? Muito pelo contrário. Esse fato deu início a uma onda de perseguição que levou cristãos a abandonarem a igreja de Jerusalém, mas espalhando o evangelho por toda a região. E alguns desses cristãos se estabelecem em Samaria, né, uma região onde os judeus não iam, não frequentavam. Leia-se João capítulo 4, Jesus falando a respeito da mulher samaritana. Lá, entre os samaritanos, se estabelece então o evangelho, muitos se convertem e assim por diante. Com essa perseguição, várias congregações são instaladas, inclusive agora
na cidade de Antioquia da Síria. A princípio, os cristãos tinham receio de receber gentios na igreja, porque ainda eles acreditavam que talvez o evangelho fosse algo mais particular para eles, mas isso vai sendo quebrado aos poucos, porque Cristo havia sim ensinado a eles que deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus capítulo 28. Assim então a conversão dos gentios é tão somente o cumprimento da missão ou da comissão que o Senhor havia dado para aquela igreja, tá? As atividades missionárias começam a serem deflagradas a partir então de Antioquia. Mas olha que coisa interessante, meu irmão e minha irmã, preste muito bem atenção. Jesus havia estabelecido sua igreja exatamente na encruzilhada do mundo antigo. As rotas comerciais traziam mercadorias, embaixadores passavam ali pela Palestina, onde eles entravam em contato com o evangelho. Então, dessa maneira, no livro de Atos, nós vemos a conversão até mesmo de oficiais de Roma. Leia-se Atos capítulo 10. Nós vemos a conversão de um oficial da rainha lá da Etiópia, lá em Atos capítulo 8. Aliás, é Filipe, um diácono, que vai ensinar o evangelho, ensinando aquele homem lá da Etiópia a entender o livro de Isaías e de outras terras também. Então, logo depois da morte de Estevão, a igreja deu início a uma atividade sistemática para levar o evangelho a outras nações. Pedro visita cidades principais da Palestina, pregando tanto a judeus como gentios, que foram para Fenícia, para Chipre, para própria Antioquia. Ouvindo então que o evangelho era bem recebido nessas regiões, a igreja de Jerusalém enviou o Barnabé, aquele que se torna amigo do Paulo e que introduz o apóstolo Paulo à igreja de Jerusalém. Ou seja, Barnabé vai até Antioquia para incentivar esses novos cristãos. Barnabé também era um homem muito bom, sábio, cheio de fé, cheio do Espírito de Deus. Quando Barnabé vai para Antioquia, fica lá um tempo, mas depois foi para Tarso. Buscar quem? Buscar o Saulo, que havia se convertido ao evangelho. Jesus aparece para Saulo em Atos capítulo 9, e agora o Saulo é um irmão em Cristo. Então Barnabé vai lá em Tarso, pega o Paulo e leva para Antioquia, onde ensinam na igreja durante 1 ano. Está no livro de Atos capítulo 11. Tá? Olha que coisa linda. Mas, irmãos, coisas ruins também acontecem. Vamos traçar um paralelo agora com a nossa situação. Lá naquela região de Antioquia, um profeta por nome Ágabo predisse que o Império Romano sofreria uma grande fome sob o governo do imperador Cláudio. Então, Herodes Agripa, que estava perseguindo a igreja em Jerusalém, já dava bastante problema, já havia executado a Tiago, irmão de João, tinha lançado Pedro na prisão, Atos capítulo 12. Agora os cristãos de Antioquia têm que enfrentar uma situação de uma possível fome, e isso acontece. Mas sabe o que a igreja de Antioquia faz? Coleta dinheiro para enviar aos amigos em Jerusalém. Então agora a igreja de Antioquia ajuda a igreja de Jerusalém. E aí despacharam Barnabé e Paulo, depois de ter trabalhado lá em Antioquia, agora Barnabé e Paulo voltam para Jerusalém para enviar donativos. Então os dois voltam, depois de um tempo, de Jerusalém, levando, sabe quem agora? O João Marcos. Atos capítulo 12. João Marcos, que vai ser um companheiro de Paulo. Paulo teve alguns problemas com João Marcos. Depois a gente discute isso mais para frente. Mas enfim, a igreja é dinâmica, a igreja está caminhando. Então, por essa ocasião, diversos evangelistas haviam surgido no seio da igreja de Antioquia, de modo que a congregação enviou Barnabé e Paulo numa viagem missionária, que nós vamos ver daqui a pouco, Atos capítulo 13. Então, essa foi a primeira das 3 grandes viagens missionárias que Paulo fez para levar o evangelho aos recantos longínquos do Império Romano. E de onde ela parte? Parte de Antioquia, tá bom? Bom, vamos lá. O que é que nós podemos destacar dessa igreja em Antioquia? Primeira coisa, anote bem, é uma igreja que contava com o favor de Deus. O verso 21 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos diz assim: a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram
ao Senhor, a mão do Senhor. Uma igreja precisa contar com o favor de Deus. Uma igreja precisa contar com a mão de Deus. A igreja não pode imaginar que ela vai fazer a obra sem que Deus abençoe. A igreja não pode confiar em qualquer estratégia, não pode confiar somente no seu próprio poder temporal e econômico. A igreja precisa entender que se a mão do Senhor não estiver sobre ela, nada vai acontecer, não é? Se Deus é por nós, conforme já disse o apóstolo Paulo, quem será contra nós? Mas se Deus é por nós, irmãos, nós podemos vencer. A igreja de Antioquia contava com a mão do Senhor. Essa expressão, contar com a mão do Senhor, significa que Deus estava abençoando aquela igreja. Nós precisamos da bênção de Deus sobre as nossas igrejas, sobre a nossa igreja local, especialmente nesses dias. Para que Deus opere sua graça, trazendo santidade, piedade para a igreja. Sem santidade a igreja não opera, a igreja cai na mesmice, a igreja cai no marasmo, a igreja cai no pecado e se afasta do Senhor. A igreja, irmãos, precisa da mão de Deus para que haja crescimento numérico também. Verso 21 em diante diz que a mão do Senhor estava sobre aquela igreja e aquela igreja recebia da parte de Deus crescimento numérico. Onde a mão de Deus está, irmãos, há conversões, há o crescimento, porque crescimento vem de Deus. É Ele quem acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. Jesus é quem edifica a sua igreja. A mão do Senhor, o favor do Senhor precisa estar sobre a igreja. Tá? O testemunho fiel de Jesus Cristo precisa estar na nossa boca, nos nossos atos, na nossa vida, mas há algo, irmãos, há um ingrediente que nós não podemos fazer, que é a conversão de uma pessoa. Isso cabe ao Senhor. Então, nós precisamos crer que Deus tem o interesse de chamar pessoas ao arrependimento. Nós somos simplesmente instrumento nas suas mãos, tá bom? A outra coisa que eu aprendo aqui nessa igreja é que é uma igreja cuja fama se torna notícia, né? Quando Deus opera numa igreja, a sua fama, o seu conhecimento, a sua fragrância se espalha, né? Outras pessoas tomam conhecimento. A gente não precisa tanto de marketing, a gente não precisa tanto de divulgação, embora acho que isso seja necessário, especialmente nos dias de hoje, mas, irmãos, o Espírito Santo estando sobre a igreja não precisa fazer nada fake, a igreja não precisa falsificar milagre, a igreja não precisa alardear, irmãos, aquilo que ela não tem. A igreja precisa, de uma vez por todas, acreditar de que é Deus, através do Espírito Santo, que faz a obra na vida da igreja. Não estou desprezando a inteligência, a sabedoria, os recursos, a tecnologia que eu estou usando aqui para conversar com você, mas uma coisa eu sei, não é esse aparelho de celular que eu estou usando aqui, não é o projetor, não é o computador, não é nem mesmo, irmãos, a junção das ideias que vai fazer com que uma pessoa, ao me ouvir agora, se torne um cristão, mas é a operação do Senhor. Então, a igreja precisa ser conhecida. Uma coisa que eu preciso perguntar, já aplicando, conforme eu disse no começo da nossa conversa, que o objetivo de estudar essas igrejas é analisar o tempo que nós estamos vivendo, né? Então vamos lá, se a igreja de Antioquia é nesse lugar que os irmãos, nossos irmãos são chamados pela primeira vez de cristãos, né? Pequenos cristos, digamos assim, nossa cidade conhece nossa igreja. As pessoas, o que as pessoas ouvem falar a respeito da nossa igreja? O que eles sabem sobre nós? Que tipo de influência cada indivíduo da nossa igreja exerce sobre a nossa sociedade? Quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando da instituição Igreja Presbiteriana de Cambé, eu estou falando as pessoas que quando saem dos cultos, que vão para o trabalho, que vão para suas famílias, que vão para os seus clubes, que vão para, enfim, para as festas, para as atividades, que fragrância, que influência essas pessoas, né? Nossos jovens, adolescentes, quando eles saem da nossa igreja, que influência eles exercem na sociedade? É uma coisa que a gente precisa perguntar.
A outra coisa que eu aprendo aqui nessa igreja, irmãos, que é um ponto forte, é que é uma igreja envolvida com a assistência aos necessitados, né? A igreja de Antioquia não ficou só na informação, ajudou pessoas que nunca tinham visto que lá na igreja de Jerusalém estavam passando por necessidades. Todos participavam da ajuda, sim, de forma proporcional, né? Vale lembrar, Jesus não veio apenas para oferecer o céu, mas veio também para oferecer alívio aos fardos da vida. Seremos até mesmo julgados nessa área pela falta de assistência. Então, uma igreja precisa entender que ela sim vai fazer a obra social, ela vai assim ajudar pessoas. É uma igreja envolvida na obra de assistência aos necessitados. A igreja de Jerusalém não passou fome, porque a igreja de Antioquia ajudou aqueles irmãos. É só você ler a partir do verso de número 27, né? Os discípulos, cada um conforme suas posses, diz o verso 29, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então Barnabé e Saulo vão lá para Jerusalém enviando donativos. A outra coisa que eu aprendo com essa igreja, destaque, uma igreja que priorizava a palavra de Deus. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui que havia na igreja em Jerusalém, leia aqui na sua Bíblia, havia, capítulo 13, na igreja de Antioquia, profetas e mestres. Não é? Profetas e mestres. Havia evangelistas também, no verso de número 20, se eu não me engano. Tá? Olha, o que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles irmãos e que aquela igreja era abençoada por ter gente que ensina. Gente que ensina, uma igreja que ensina, é uma igreja que prioriza a palavra de Deus. Essas funções, profetas, evangelistas, mestres, são pessoas cuja ênfase é na palavra, ou deve ser na palavra de Deus. Porque a igreja não é guiada por sonhos, por visões, por revelações, por sentimentalismos, por experiencialismos, mas a igreja é guiada pela palavra. A palavra é o centro, a Bíblia é o centro. Não é? Não adianta a gente achar e correr atrás da última novidade, como faziam os atenienses. Querem sensações fortes, arrepios, cair no espírito, essa coisa toda, dar gargalhada, essa coisa arada toda. Nós precisamos priorizar a palavra do Senhor. Não é à toa que Deus nos deixou essas pessoas com esses dons, do profeta, do evangelista e do mestre, para a gente aprender da palavra de Deus, é claro, tá? Nós precisamos entender que essas pessoas que têm esses dons devem se ocupar em fazer isto. Deve ser para essas pessoas que têm esses dons a prioridade, o ensino da palavra de Deus. Então, a igreja de Antioquia é uma igreja que priorizava a palavra do Senhor. Um pregador que não estuda fornece capim seco para suas ovelhas, não é? E capim seco mata de fome. A outra coisa que eu aprendo aqui também, irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja que havia comunhão uns com os outros, né? Nós vemos aqui, a partir do capítulo 13, tá? Que tinha Simeão, por sobrenome Níger, ou seja, ele não era daquela região, Lúcio de Cirene, de outra região, Manaém, Colácio de Herodes, ou seja, gente que estava ligado ao governo romano, e Saulo, que era o recém-chegado, digamos assim, um perseguidor da igreja que agora se torna um cristão. Então, isso me faz pensar que essa igreja não tem preconceitos raciais, não havia preconceitos sociais, porque, irmãos, uma casa dividida não pode prevalecer mesmo. Então, a marca da igreja é a comunhão. Sem o amor uns pelos outros, nós não seremos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. É por isso que Jesus disse que nisto seremos conhecidos que somos discípulos dele, se tivermos amor uns pelos outros. Ou seja, nós somos um corpo, um rebanho, uma família, ramos da mesma videira, pedras do mesmo santuário, e a falta da comunhão na igreja é um sinal de carnalidade e de infantilidade. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo onde a comunhão está sendo limitada para nós e quanto isso tem sido difícil. E precisamos encontrar meios de mantermos a comunhão,
mas aguardamos o momento em que faremos isso, irmãos, seja em pequenos grupos, seja nas nossas reuniões de oração, seja nos nossos estudos bíblicos, onde nós estaremos juntos novamente. A igreja precisa ter comunhão uns com os outros. E mais uma coisa, uma igreja que tem comunhão também com Deus, que adoram a Deus. Porque diz o texto bíblico em Atos capítulo 13, que esses irmãos estão orando e jejuando, e disse o Senhor. Adoram, servem, cultuam, louvam, estão juntos na adoração, oram, jejuam. Onde há oração e jejum, há manifestação da voz de Deus. Onde há oração e jejum, a boca de Deus se abre. A igreja precisa orar mais, a igreja precisa jejuar mais, a igreja precisa ouvir a voz do Espírito Santo. É o Espírito Santo, através da Sagrada Escritura, vai dirigindo a igreja, convencendo, regenerando, batizando, selando, guiando, ensinando, habitando, dando dons, dando poder, consolando, nos ajudando a tomar decisões pessoais. A igreja apostólica era uma igreja que ouvia a voz do Senhor. O que é que Deus está nos falando nesses dias? Sejamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, uma igreja que tem comunhão com o Senhor. E por fim, uma igreja que tem visão missionária. Atos 13, verso 1, quando o Espírito Santo disse, olha, separai-me agora Paulo e Barnabé para uma obra especial. A igreja de Antioquia precisou entender, irmãos, quem não gostaria de ter no seu corpo de pastores Paulo e Barnabé? Que maravilha, que igreja privilegiada. Mas Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus planos, Deus tem o seu projeto. E Deus disse, Paulo, Barnabé, vocês não vão ficar em Antioquia, vou levar vocês para um outro lugar. A igreja que se envolve com os missionários, né? A igreja enviou Paulo e Barnabé, a igreja deu de si mesma, a igreja se comprometeu com eles espiritualmente e quero crer financeiramente, porque a igreja é instrumento do Espírito Santo para enviar pessoas. A igreja despediu os missionários, mas é o Espírito Santo que os estava enviando e orientando. E assim partiram então Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Diz um pastor conhecido que a melhor dieta para revitalizar a igreja é a dieta missionária, né? É se envolver com a salvação dos outros, é nos aquecer. Para nos aquecer, nós precisamos pensar que o outro está passando frio. Irmãos, voltemos à igreja de Antioquia, leia novamente esses textos e descubra, né, o quão necessário é aprendermos com essa igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós. Se você quiser, pode ler esse vídeo novamente, conferir os textos bíblicos, tá? Para que a gente possa aprender. Nesses dias, irmãos, diferenciados que nós estamos vivendo, a igreja de Antioquia é uma grande inspiração para mim, pelo menos. Que Deus abençoe, que Deus enriqueça o seu coração. Fique com Deus e até domingo que vem com mais uma aula na nossa escola bíblica dominical. Fica com Deus. Deus abençoe você. Igreja do Senhor, povo lindo, Igreja do Senhor, povo santo, Igreja do Senhor.